Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente com meu amigo Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Olá, Vanderlei, tudo bom com Oi, você? pessoal. Tudo bem? Hoje estamos reunidos para o episódio número 7 do Arquivos Nicole Kidman, e a nossa conversa será sobre A Isca Perfeita, um filme que a Nicole Kidman protagonizou em 2001 e que foi dirigido pelo Jess Butterwolf. Segundo a sinopse que temos aqui no estojo do DVD, diz o seguinte: arranjar uma noiva russa pela internet parece muito normal para o inglês solitário e bom moço John. Depois de muita procura, começa a se corresponder com Nadia, interpretada pela Nicole Kidman. E logo eles resolvem se casar. Porém, quando ele vai buscá-la no aeroporto, a única palavra que a moça sabe em inglês é sim, o que o deixa muito desiludido. Apesar disso, tenta conviver e acaba se acostumando com o silêncio e as peripécias noturnas de Nadia. Até que um dia aparecem dois russos muito esquisitos para o aniversário de Nadia, trazendo muitas surpresas que vão mudar a vida de John para sempre. Inclusive, é uma sinopse que explica o título original, que é Birthday Girl. Birthday Girl. O português, embora eu goste, parece às vezes se comportar como um spoiler, né, para E eu acho que essa entrega também história. é muito da história também. É a Nicole Kidman na cama, com É. essa arte aqui. Eu lembro Não, que o próprio título em português, assim, eu fiquei. Uhum. Será que é um grande spoiler? Eu fiquei pensando, né, perguntando, será que não é um grande spoiler da própria história de você. Não sei nem se eu falo aqui, mas o que acontece com os personagens do filme. O Birthday Girl me parece um título muito melhor do que A Isca Perfeita, né? O problema é que É isso que a tradução é complicada. seria muito difícil vender um filme com uma tradução literal, né, de Birthday Girl, seria a garota aniversariante, né, algo assim, né, nesse sentido ali. É, O da é, Rússia com amor, fazendo um trocadilho com 007. é verdade. Eu acho É o próprio que site, eu acho, né? O site dela, que ela. O site que ela tá cadastrada é esse, né? é verdade. Uhum. Eu não tinha me atentado a esse detalhe, é isso mesmo. Podia ser. Eu Mas acho não é curioso. vendável. E apontar que curioso, eu estava revendo aqui os episódios anteriores. Esse acho que foi o primeiro filme que a gente está discutindo que eu assisti muitas vezes quando eu aluguei em VHS lá em 2004 ou 2005. Porque era uma época que eu alugava um filme no fim de semana, sei lá, alugava no sábado e devolvia talvez na segunda. E aí, como era lançamento, eu só alugava dois, então eu tinha aí aproximadamente 48 horas para preencher o meu tempo livre no fim de semana. Então eu lembro que era muito fácil alugar um filme e ficar revendo ele duas, às vezes três vezes no mesmo fim de semana. Mas fazer um bom tempo, desde a minha última revisão do A Isca Perfeita até essa que, aliás, a penúltima na revisão de A Isca Perfeita, até essa que eu fiz para a nossa conversa. Como foi a sua. Você lembra das suas primeiras experiências com A Isca Perfeita? Eu também me lembro de. A primeira experiência foi com a locação de VHS também, na época que foi lançado. É, eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei do filme. Não vou dizer que gostei muito, mas sempre gostei do filme. É, eu gosto, na época eu gostei da história, e eu gosto da personagem dela, do que ela faz no filme. É, mas não sei se a coisa da revisão foi uma experiência diferente, talvez, assim. Eu tive a impressão. Eu acho que ele funciona como comédia romântica, mas eu tenho a impressão, às vezes, de que o Esse é Perfeito ele tem um ruído, assim, do que o filme de fato é e de como o diretor, como ele conduz aquela história, assim. Ele é muito mais low profile, mais
um esforço de tentar se distanciar ou de tentar evitar qualquer clichêzão do que a história de fato é, assim. Do que, não sei se você tem essa impressão, de que a história, ela me parece demandar uma coisa muito mais pop do que ele de fato exibe na tela, assim. Mas eu tive essa impressão, assim, na época eu gostei do filme, mas eu não sei, eu tive esse estranhamento, esse ruído, me pareceu muito mais saliente nessa revisita do que foi na época, assim. Eu sempre gostei de A Isca Perfeita e eu admito que nessa revisão meu conceito em relação ao filme seguiu mesmo. Eu acho ele até meio injustiçado dentro da filmografia da Nicole Kidman, É, porque a gente está falando de um filme que foi lançado bem ali naquela considerada época de ouro sim, da carreira, de mas filmes importantes, você tem aquele objeto estranho, né? exata, você define muito bem, ele é um objeto É um estranho corpo estranho. porque o lançamento de A Isca Perfeita coincidiu ali com o Moulin Rouge, e depois veio os outros, As e horas depois. é, Então, tipo, é uma coisa meio deslocada, assim, aquele filme pequeno de ter não ter muitas ambições, assim, e tá no meio desses colossos, assim, da carreira dela, desse boom da carreira dela, né? É uma coisa meio que eu não sei se talvez tenha sido algo que ali dentro da filmografia dela tenha sido planejado antes de se ter uma ciência do que seria a carreira dela naquele ano de 2001, 2002. Então é, parece que era algo que já estava programado e que eu não sei se em 2001 e 2002, por exemplo, se esse projeto visse para ser lançado em 2003, se ela aceitaria fazer algo assim. uhum. Ou talvez se aceitasse, não sei. Não, ela não aceitaria. E, e ela não, e é estranho, é um filme, é um corpo estranho também, porque é um projeto que, tirando a produção executiva do Sidney Pollack, com quem ela trabalharia depois da intérprete, não há nenhum nome ali que, sabe, ela já apresentou algum interesse em trabalhar. O elenco basicamente é composto apenas por ela, o Ben Chaplin, o Vincent Cassel, que eu prefiro chamar de Vicente, e também tem Fazendo o o bandido, o é, bandido, o bandido, como é que eu vou dizer? O bandido não é bandido trambiqueiro, mas aquela figura que ele, me parece que depois dali ele sempre fez algo parecido, assim. e tem o Mathieu Kassovitz. Enfim, esse é o elenco principal, três atores com os quais a Nicole Kidman nunca apresentou. Enfim, dois vindo, né, do cinema do cinema francês, um diretor no seu segundo momento, né, seu segundo e último momento atrás das câmeras, inclusive, né, o Jazz Butterworth. Inclusive, eu estava lendo as curiosidades sobre o filme, ele disse que A Isca Perfeita foi definitivo para ele seguir com a decisão de nunca mais voltar a dirigir um filme. Porque ele é um nome que ele estava se destacando ali no cenário londrino de teatro, e acho Uhum. que inclusive isso fez com que o Sandra Bullock entrasse nesse filme como um produtor executivo, e a Nicole Kidman parece que indicou o Jazz para trabalhar com Hugh Jackman em uma peça que fez muito sucesso no início, né, de Ah, 2000. Então ele disse que ele não, ele com a Isca Perfeita, a experiência de fazer filmes deixou muito claro para ele de que ele não gosta, que ele prefere escrever roteiros para cinema ou dirigir peças teatrais porque o processo de fazer um filme é muito longo. Ele acha que foi muito longo. uhum. E até Uhum. lembro que a Isca Perfeita é um filme que teve as filmagens planejadas, acho que foi para maio de 99, depois
passou para metade do segundo semestre também no mesmo ano, porque a Nicole Kidman acho que teve que se afastar por conta de uma lesão de Moulin Rouge. E acho que é esse tempo que ele teve que segurar o filme para iniciar as filmagens. E aí, Ganhou presente, né? e aí toda a Essa produção. lesão foi uma coisa que Uhum, ecoou aí por um bom tempo. uhum. Então, acho que é um filme que faz muito sentido ali para Nicole Kidman ter aceitado pré-Moulin Rouge. Se, como você apontou, se fosse um projeto oferecido para ela depois de Moulin Rouge, com certeza ela não É. aceitaria. Eu me lembro da época que ele foi lançado, que foi esse estranhamento, essa coisa meio esquisita, assim, desse filme no meio desses grandes lançamentos, esses filmes que chama público, sabe? Uhum. Ou filmes que são chamariz de temporada de premiação, como as horas, assim. E era aquela coisa meio esquisita, assim, que até o lançamento foi meio difícil, assim, meio estranho, como vender esse negócio, assim. Eu não gosto nem desse trabalho da imagem em filmes com o DVD, assim. Acho que a capa até era de um ensaio que ela fez, eles colocaram, não é nada, não sei se nada relacionado ao filme. Tanto que a Nicole Kidman nessa imagem, ela não se parece tanto com a Parece com a Nádia. Nádia. A Nádia, ela Ela, tem uma maquiagem suave nos olhos, é, que acho que foi cabelo utilizada. preto. E falando inclusive do lançamento, ele também fez uma trajetória meio estranha, né? Ele começou, eu tomei nota aqui, a trajetória dele começou pelo Festival de Veneza em 6 de setembro de 2001, mas provavelmente ele foi inserido ali numa programação que não era não era de mostra competitiva, né? Sim. Aí ele passou por Toronto em 14 de setembro de 2001. Aí em Sundance ele passou em janeiro de 2002. Eu falei 2001 Nossa. ou 2021? Acho que eu falei 2021. 2001. Ah, então tá. Eu Veneza e ouvi. Toronto, Veneza e Toronto foi setembro de 2001. Sundance, janeiro de 2002. E aí ele veio estrear nos Estados Unidos 1º de fevereiro de 2002 e no Brasil 31 de maio de 2002. Então, eu até estava revisitando assim, alguns arquivos de época. A Nicole Kidman ela promoveu o filme em Londres, num festival pequeno. E ela também esteve em Sundance com o Ben Chaplin. Acho que tem até uma foto É, dela também com o eu Russell Crowe lembro, na época. eu lembro dela em Sundance. Uhum. Agora eu não sabia que tinha sido selecionado para Veneza, não. Acho que ela nem foi, né? Não, não foi. É, eu só lembro dela promovendo em Sundance, assim. Tem aquele visual dela com um chapéuzinho, né? Exatamente. É, E, um dos nomes também que eu esqueci de apontar é dos irmãos Weinstein, que é, distribuíram o filme pela Miramax nos Estados Unidos. E acho que foi a primeira vez, né, que ela trabalhou com eles. Que é. era bem na época que eles ainda estavam para explodirem. Não, na verdade a Miramax era famosa ali na década de 90 com as produções independentes, mas a Nicole Kidman até aquela etapa não tinha se envolvido com nada. Os outros foi daquela, foi numa divisão, acho que da Miramax, não foi? Acho que foi a própria Miramax. Eles têm a Dimension, É, né, dos filmes de terror, é Dimension. mas eu não me recordo agora se os outros É, foi dentro da Miramax ou da Dimension. Aí eu precisaria rever. é. E Mas acho que enfim, aí depois veio as horas, Cold Mountain, aí ela meio que hum, fez alguma carreira na mais. a gente sabe, né, que a Nicole Kidman já participou de algumas coisas por causa de, sei lá, algum contrato com eles, alguma obrigação, algum Uhum. dever protocolar. A Sim. gente sabe, por exemplo, que aquela refilmagem de Intocáveis, ela só tá no filme porque os Weinstein bancaram a promoção dela para ser indicada ao Oscar por Lion, Lion. mas nessa época de A Isca Perfeita, eles não tinham necessariamente um vínculo profissional ainda, né? O filme não foi construído. Eu lembro que A Isca Perfeita, agora falando um pouco mais do filme,
ele me chama muita atenção, ele me chamou e me chama muita atenção por ser talvez um dos primeiros filmes que tratam sobre essa questão dos relacionamentos virtuais. Virtual. Porque não era. A gente teve vários filmes ali no início dos anos 2000 que tratavam sobre essa questão de bate-papos, de encontros estabelecidos a partir de comunicação virtual. Mas A Isca Perfeita, sendo um filme de 2001, ele é de uma época em que não era tão comum tratar isso, né? E também achei bem interessante como ele traz a questão do BDSM, dessa modalidade sexual, de uma forma até natural, digamos. Natural. Não Porque é uma coisa exótica assim no filme, não. É uma coisa que é orgânica da história, né? o personagem do Ben Chaplin, a gente percebe que ele é bem deslocado porque ele tem um interesse por essa modalidade sexual, mas ao mesmo tempo ele sabe que externar isso para algum interesse romântico fará com que ele seja julgado. Porque no filme, só foi nessa revisão que eu percebi que ele tem uma colega de trabalho, ele trabalha em uma agência bancária, e tem uma colega ali que claramente tem interesse por ele. Só que ele nunca corresponde, talvez justamente por no seu interior ele ter esse interesse, né, por uma prática sexual pouco convencional, digamos assim. Achei interessante A Isca Perfeita por esses dois aspectos. Por um quase ineditismo de pautar o seu argumento em relação a essa mecânica dos encontros virtuais. E de fato, existe essa questão dos sites em que você se associa e meio tem um plano e paga por um plano para se encontrar com uma pessoa de um outro país para ter um relacionamento com ela. E como já falei, né, o BDSM. O estranhamento pra mim da toda a coisa da internet na época, a interface do site, as janelas, como que era, o negócio do mouse, assim, esses filmes, assim, desse período me causam sempre esses estranhamentos. Falei, gente, a gente já passou por esse tipo de tecnologia, assim. O webcam, né, aquela bola enorme em cima do... Mas assim, e são coisas que, assim, seria o fator, o elemento singular da história, mas que ao mesmo tempo ele também não torna isso, não enche a paciência do espectador com isso como se fosse algo de outro mundo, assim, sabe? Uhum. Eu gosto bastante também dessa abordagem do filme. E eu gosto também dessa coisa, eu acho ele bem concebido, assim, essa coisa, são personagens que nesse DVD tem os extras com a entrevista do Jazz Butterworth que ele fala, né? Como para ele não é importante a coisa da comunicação, mas como ele desenvolve em uma crescente o relacionamento da Nadia com o personagem do Ben Chaplin, como eles criam a cumplicidade e desenvolvem aquilo ali sem se comunicar verbalmente, né? Como a comunicação verbal que surge talvez só no final do filme, né? Uhum. E como são personagens que eles começam a história num lugar e eles terminam a história em outro lugar, assim. Ele, por essa convivência com ela, deixa de ser aquela figura meio insegura, ela injeta um pouco de aventura na vida dele, né? Uhum. Leva ele para outro lugar, assim como ele também leva ela para outro lugar, assim. Talvez depois dessa história vá tenha um tipo de relação afetiva mais estável, não viva essa vida de trambique como ela conduziu até então na história. Eu acho ele muito bem concebido, assim. Eu acho a história muito bem costurada, assim. Eu sinto um pouco, às vezes, desse ruído mesmo, desse estranhamento. Às vezes eu sinto vontade que ele tenha mais energia, que ele tenha mais vida, ou mais. Ele se divirta mais com Uhum. aquilo ali, sabe? Uhum.
Mas eu gosto do filme, eu acho um bom filme, assim. Engraçado que eu conheço, eu tenho amigos que não gostam muito desse longa, assim, até abomino um pouco o filme, assim, mas eu nunca tive uma relação muito complicada com ele, não. Desde a primeira vez que eu assisti, eu acho que eu gostei. Uhum. A gente estava falando isso da conversa em relação ao título ser uma espécie de spoiler, mas eu admito que quando eu assisti pela primeira vez, eu também não achei que a Isca Perfeita fosse óbvia. Eu de fato Eu, fi- comprei muito aquela eu situação também, acontecendo. eu também. Eu jamais imaginaria Não, que a... mesmo quando. Eu falei que Não, jamais imaginaria que a Nádia se também não. revelasse aquela pessoa. Mesmo quando os personagens do Matia Kassovitz e do Vincent Cassel entram na história. Eu até então eu tava comprando ela e a relação que ela tava estabelecendo com o personagem do Ben Chapman. Eu achei que eles, sim, eles tinham uma coisa meio estranha, principalmente o Vincent Cassel ali. Uhum, Vendo um bandido cafajeste, que eu me lembrei agora, bandido cafajeste que ele sempre faz. uhum. Eu sempre achei aqueles dois esquisitos assim, mas não imaginava que tivesse essa virada. Mas eu fiquei me questionando se para outra pessoa talvez fosse um pouco óbvio que ela fosse se revelar uma outra pessoa, uma golpista no final Uhum. das contas. Mas para mim não, na primeira vez que eu assisti, eu realmente me pegou de surpresa o fato dela ser cúmplice dos dois, assim. Aquela cena do carro, quando ele pega, o Ben Chaplin pega o dinheiro do banco e aí olha pro retrovisor e tá a Nicole Kidman beijando o Vincent Cassel, assim. Você Uhum. fica... Você É, revela spoiler. agora já era, mano. Estragou a experiência do Ah, filme. esse é o filme de 2001. É, essas tiveram 20 anos para assistir. É, já prescreveu. É, né, a situação do Ben Chaplin me lembra muito. Sabe quando você, sei lá, tá numa festa com amigos em comum, aí vem um elemento estranho, que É, talvez seja um amigo ali, e assim tá todo mundo desagradável com essa é. presença É estranha. aqueles dois é que, tipo assim, é aquela pessoa em comum com seu amigo, mas que não bate com você, assim. É mais ou menos isso que eu... Aí eu acho o Ben Chaplin, que é um ator que eu gosto, ele consegue demonstrar muito essa vulnerabilidade de um homem que ele acaba aceitando essa situação porque ele não tem, não diria coragem, mas ele não tem nenhum preparo de se impor fisicamente nessa situação, porque vai chegando um momento em que as coisas vão se tornando a presença, né, principalmente do personagem do Vicente, vai se tornando quase como um incômodo físico ali, como na cena da piscina que ele af- É, assim. quase afoga, né, a Nádia. E você sabe, você percebe que ele quer intervir, mas ele não tem um preparo para ter um embate físico com aquele homem. Que ele sabe que ele até pode, enfim, protegê-la, mas ele sabe que naquela luta ele vai perder. Até porque por ele É. ser esse homem retraído, isolado, sem muito E ele traquejo não, social. e ele não faz com que essa característica dele torne esse personagem uma figura patética, assim, sabe? Uhum, É uma figura que você ainda no momento você gosta dele, você não tem. Não é uma figura desagradável em cena, não é uma figura que você, sei lá, que você tem algum, que ele não constrói aquilo como uma caricatura, sabe? Como aquele nerd que fica, uhum. ele faz algo, ele torna aquela característica daquele personagem muito fluida assim. Eu gosto muito dele nesse filme. Sim. Inclusive é um ator que às vezes me surpreende quando eu assisto algum filme e ele tá lá presente assim com um personagem que talvez não tenha tanto destaque assim, porque não sei se é por conta da gente ser fã dela e tipo ele é um dos protagonistas de um dos filmes da Nicole Kidman. Sempre que eu vejo ele, assim, eu me surpreendo que ele tá naquele filme como aquele personagem que meio que tá ali no canto assim, por ele ter essa presença na Isca Perfeita. Não sei
como é que foi conduzida a carreira dele depois desse filme, assim. Eu lembro dele em várias produções, assim como esse coadjuvante de produções britânicas que acaba não se destacando, mas não necessariamente por falta de talento, mas acho que é por Pela falta de... escalação. Eu gosto muito dele, da caracterização dele como o Edgar Allan Poe naquele filme do Francis Ford Coppola, aquele de terror, o Twixt, sabe? Que tem Sim, o sim, Val sim. Kilmer. Eu Cara, lembro, Funny, né? Que fazia... eu lembro dele também em Cálculo Mortal, que ele fez, acho que um ano depois com a Sandra Bullock. Sim, verdade. Mas ele acabou se tornando mais esse ator coadjuvante mesmo, que às vezes aparece em algumas produções tarimbadas. Acho que ele esteve em Cavalo de Fogo, né? Do Steven Spielberg. Meu Eu gosto monstro. muito como ele faz isso aqui. Aquela figura que é tímida, que é introspectiva, mas, por exemplo, ele não aparece em cena gaguejando. Uhum. Não recorrem ao clássico óculos, sabe? Pra fazer aquilo ali, sabe? Eu gosto muito dele nesse filme. E quando ele E finalmente se funciona. impõe de alguma maneira, quando ele descobre, né, que caiu numa armadilha, eu também acho as reações dele plausíveis. Não é uma mudança a ponto de você mudar completamente a personalidade daquela figura, assim, sabe? Uhum. Eu gosto dele. E e o quanto esse filme reverbera na carreira de Nicole Kidman? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que o único dado, acho que a única experiência que ela carrega, que talvez ela rememore em relação a esse filme, é justamente a experiência que ela teve em falar russo. Provavelmente ela teve aquela preparação que acho que eles chamam de instrumental, em que você só aprende o que é necessário para lidar com aqueles diálogos. Eu lembro que eu li uma curiosidade também de que ela procurou a embaixada russa em Londres e que durante todo esse filme ela só tratou com uma funcionária justamente dessa embaixada para lidar ali com os diálogos em russo. Mas ela sempre fala em entrevistas, né, quando ela era jovem, do o quanto ela gostava de literatura russa. E, É, eu lembro de uma entrevista que ela falou de um sonho dela de adaptar Guerra e Paz, falando em russo. Eu acho que quando ela, em entrevistas, ela fala justamente desse seu interesse por literatura russa, talvez ela relembre da vivência que ela teve fazendo a Narnia, aí é. fica perfeito. Eu vejo sempre esse filme ser citado por conta dessa característica dela, assim. Uhum. E é curioso, assim, eu até falar isso, porque para mim também é muito curioso a isca perfeita nessa dimensão da coisa da língua, porque eu não sei se isso acontece com você, mas eu nunca, nas interpretações dela, eu nunca foi algo que eu percebi, ou que eu sempre fiquei muito atento sobre essa questão, como é que ela lida com a coisa da língua, assim, do sotaque, de uma neutralização de um sotaque australiano, ou de uma adesão a um sotaque inglês ou americano. Nunca foi algo que eu parei para ficar percebendo, assim, claro que em casos notórios, assim, como esse, como as horas, ou como pro mal o Austrália, mas assim, nunca foi algo que eu fiquei procurando perceber ou notar na composição dela para as personagens, e que aqui é algo que me parece algo central, mas eu gosto muito como ela utiliza isso, porque assim, não só eu acho que ela faz bem, como ela se apropria bem da coisa do russo, como eu acho que ela traz para essa personagem uma coisa meio misteriosa, assim, que é algo que sempre atribuem a ela, né? De ser aquela esfinge, ser aquela figura que você tem uma curiosidade, mas ela revela muito pouco de si. Eu acho que isso beneficia muito e ela traz muito isso pra Nadia aqui. Eu gosto muito da interpretação dela nesse filme. Não sei se é algo se é uma obra que é lembrada pela obra em si.
Eu acho que ela surge quando se fala sobre essa coisa da língua, assim como, sei lá, às vezes falam do... Acho que a intérprete também, às vezes, lembro dela nesse sentido, né? Uhum. Como ela se aproximou. Então, eu acho que às vezes surge nessas conversas sobre essa coisa dela com o russo e tal, que ela aprendeu com uma trivia, que ela aprendeu o russo para fazer a isca perfeita. Mas eu gosto muito do desempenho dela nesse filme. Eu acho que ela Uhum. tá muito bem. Aí, talvez a gente também pode pensar que é um dos papéis, um dos primeiros papéis, de repente, em que a caracterização determina muito a construção da personagem, no sentido de, Verdade. enfim, além do idioma, tem a questão da mudança do cabelo, tal, a É. postura física. Eu acho interessante isso também nesse É, filme. e podia ser algo que a gente não comprasse muito, até hoje mesmo, que a gente não comprasse a Nicole Kidman com uma russa, assim. Mas a gente compra, a gente assiste o filme e a gente acredita que a Nádia veio de lá, assim, sabe? Que ela é totalmente um outsider ali na Inglaterra, tá tendo aqueles estranhamentos do novo lugar e com a língua e com os costumes daquele lugar e tal. Somente na primeira cena dela no aeroporto, a maneira como a gente tem nesse primeiro impacto com a presença dela, eu compro muito ela já na primeira cena Uhum. como uma estrangeira. E, É. e acho que até foi interessante rever esse filme agora, depois de tantos anos, porque eu acredito que quando eu assisti as primeiras vezes, provavelmente tenha sido dublado em português. Hum. Então, e na dublagem em português existe, né, eu lembro das interações serem mantidas ali no russo mesmo, só que aí depois, quando tem aquela reviravolta sobre ela compreender o inglês, eu não me recordo se na dublagem existe um esforço enfim, fazendo aquele português com sotaque russo, né? Sim. E, enfim, o filme ele é ambientado em Londres, então ela tem todas essas interações que ela tem no inglês, ainda assim são mantidas com esse sotaque russo. Então existe também um esforço Hum. de caracterização também em relação ao idioma. Jazz Butterworth, eu vejo, eu não sei se é ele ou se é o irmão dele, eu vejo com frequência ser ele em crédito como roteirista, né? Ele, eu acho que É, eles ficaram mais nesse departamento. sim, ele roteirizou ou co-roteirizou filmes como Ford versus Ferrari, No Limite da Manhã, Jogo de Poder com a Naomi Watts e Champagne, Sim, Aliança do Crime com Johnny Depp. Ele também roteirizou o Spectre, o 007, o último sim. com o Daniel Craig. E, e parece que parece que ele foi meio resistente em relação à escala da Nicole Kidman em A Isca Perfeita, mas aí ele assistiu o, o Blue Room, que é a peça do Sim. Sam Mendes, e aí foi definitivo para ele escolhê-la para o papel. E aí só queria trazer também uma curiosidade que eu sempre trago em relação a números, que o filme ele custou 13 milhões de dólares e mundialmente faturou apenas 16,1 milhões, Nossa. vindo 5,1 milhões dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabou sendo o principal mercado dele, mas foi teve essa expressão, né, de produção Sim. independente. Acabou. Eu me lembro de ser um lançamento bem discreto aqui, pelo menos aqui no Brasil. Assim, É, eu me lembro dele na sala de cinema, mas eu me lembro de ser uma coisa muito discreta, assim. Eles se apoiaram muito na coisa do marketing daquele momento específico da carreira dela tá vindo de Moulin Rouge e os outros. Mas eu me lembro de ter sido aquela coisa bem. E a coisa também de se apoiar muito na Nicole Kidman interpretando uma russa. Isso era sempre mencionado, mas eu me lembro que foi bem discreto. uhum. Que de sensual, irresistível, provocante. Ela é Nicole Kidman. Nossa, eu não gosto dessa arte da imagem pra esse filme. Acho que se a gente botar num top 3 assim, de coisas mais cagadas que distribuidoras aqui fizeram com o filme dela,
Tem a minha vida, tem a da Isca Perfeita e Antes de Dormir, assim. E Antes de Dormir, eu acho que não foi nem por causa da distribuidora brasileira, acho que é uma coisa internacional, assim. Eu acho que aquele post é uma cagaça. Daí aqui no Brasil eles cortaram o Mark Strong da arte. Ah, quem que é Mark Strong? Vamos cortar ele de Nicole Kidman e Colin Firth. Vanderlei, foi isso então a nossa conversa sobre a Isca Perfeita. Muito obrigado por ter participado. A quem Obrigado. assistiu, compartilhe as suas opiniões em relação ao filme. E também fica o convite para você se inscreverem no canal do Vanderlei Teixeira, que é o Chuveiro dos Sapos. Vai aparecer do lado dele o ícone do YouTube para vocês conhecerem o canal, onde ele faz várias análises sobre filmes, alguns ensaios, listas e tudo mais. Vanderlei, um abraço para você, muito obrigado e até Um o abraço, próximo obrigado. Arquivos. Tchau.